Oi, tudo bom? Meu nome é Emily Pérez e hoje eu inicio aqui uma sequência de vídeos onde eu vou falar um pouco sobre espiritualidade, temas sociais, leitura, livros, onde também vou falar sobre músicas, família, enfim, acho que de tudo um pouquinho aqui, mas eu quero poder compartilhar com vocês a minha opinião acerca desses assuntos. E já deixo claro aqui, né, se você tiver a sua opinião, se você quiser compartilhar aqui, comentar, concordando, discordando, enfim, comenta aqui pra gente poder interagir, conversar, expor as ideias. E o meu desejo é que seja um tempo bom, de edificação mútua, inclusive, né? Dentro daquilo que eu compartilho e aquilo que vocês compartilham também. Afinal, nós temos uma voz, e essa voz, quando de fato ela, ela tem boas opiniões, né? Ela é significativa, ela tem que ser liberada, ela tem que ser compartilhada. Então, se nós podemos influenciar o que muitas e muitas pessoas estão fazendo, se nós podemos influenciar, que nós sejamos essa voz, né? Então foi esse o meu intuito, o que me motivou, inclusive, a estar compartilhando aqui alguns vídeos com vocês. E aqui vai ser uma pegada bem mais intimista, porque de fato eu acredito que aquilo que nós temos como opinião, aquilo que nós carregamos, a nossa essência de vida, ela é algo muito precioso. É algo muito precioso e que é gerado dentro de nós, né? Eu sou muito reflexiva a respeito de algumas coisas, então é algo que é gerado dentro da gente e é muito íntimo, né? É muito próximo, é muito intenso, mas que, se refinado e sendo algo bom, pode ser liberado e com certeza vai edificar a vida de outras pessoas. Então não deixa de ser uma voz aonde você está, não deixe de falar aquilo que de fato é bom, que vai agregar para as pessoas, é claro, com respeito e com o máximo de empatia possível, mas seja alguém que de fato anuncia, seja alguém que de fato fale aquilo que é bom, aquilo que vai edificar as pessoas, que vai influenciar as pessoas pro lado bom da coisa. Então, é isso. E vocês vão ver sempre essa bandeirinha aqui, tá, gente? Essa bandeirinha aqui ela fica aqui no ladinho, né? Nós não a usamos somente em momentos de política ou em momentos de onde o Brasil tá em hype, né? Tá em alta. Não. Ela fica aqui nesse cantinho e aqui ela fica. E é sobre isso, inclusive, que eu vou falar hoje. Essa semana, dia 3 de agosto, o dia que eu tô gravando esse vídeo, foi onde começou aí um burburinho de novo sobre a política. Se você não está tão inteirado sobre o assunto, eu te convido a dar uma olhadinha, né? São temas é um tema bem polêmico e meu intuito aqui não é trazer mais polêmica, não é levantar aqui, porque quem me conhece sabe que eu não sou disso, mas eu gosto de compartilhar aquilo que eu compreendo, aquilo que eu penso. Se você discorda, ok, você comenta aqui e a gente conversa de boa. Mas nesse vídeo eu não quero entrar em assuntos polêmicos demais, tanto porque algumas áreas eu não tenho tanto entendimento, não tenho tanta autoridade, tanta propriedade para poder falar. Então, se eu não tenho, eu não vou falar. Eu vou compartilhar aquilo que eu de fato compreendo, aquilo que eu entendo sobre o assunto em si. Mas eu não vou entrar em detalhes dele. Eu vou ir mais para o âmbito da espiritualidade acerca da política no Brasil. Sabemos que as eleições estão chegando, agora em outubro se iniciam as eleições de novo. E eu convido vocês, porventura, assim como eu, você ainda não pesquisou sobre os seus candidatos, comece a pesquisar, pesquise, se intere, entre nos perfis, seja no Instagram, seja no YouTube, onde esse candidato tiver uma certa influência. Olhe os candidatos, inclusive, que tem no seu bairro, olhe os candidatos que tem no seu estado, obviamente. Pesquise, sabe? Se intere. Não jogue o seu voto no lixo. Não seja um zero à esquerda, mas seja alguém que, por mais que seja pequeno, vai fazer a diferença. Porque 1% faz uma diferença absurda e você faz parte dele. Então,
use sua voz, faça algo de relevante para a sociedade, para as pessoas ao seu redor. Não permita com que o sistema ou as circunstâncias ao seu redor te desmotivem ainda mais, porque eu acredito que existem muitas pessoas que estão desacreditadas da política, do sistema e tudo o que está interligado a esse contexto. Mas não deixe que isso te abata, né? Pesquise e se você é aquela pessoa que já está desanimada, reanime-se, reanime-se. Lembre-se, a sua voz, ela tem o poder de influenciar, de mudar, de alterar as coisas. Então, não deixe de se posicionar. Pesquise sobre os seus políticos e vote com consciência, vote com entendimento daquilo que você está fazendo e para quem você está dando o seu voto. Porque se você não votar, outras pessoas votarão e talvez a opinião delas seja muito mais forte do que a sua. E talvez não seja lá o melhor. Então, se você tem uma opinião relevante, faça, dê a sua opinião, tá bom? Então, sobre política e espiritualidade. Nós sabemos que já existe toda uma movimentação de propagandas eleitorais e tudo, enfim. E nós, como cristãos, se você não é cristão, você já tem entendimento disso, mas você também sabe que você, como cidadão, você precisa analisar os fatos sociais, analisar as propostas, você precisa ter uma mentalidade mais ser muito mais racional nessa hora, né? Analisar com cautela as propostas, enfim. E nós sabemos que existe uma movimentação social por trás já das eleições, e não só essa movimentação, mas também no contexto espiritual, existe toda uma movimentação já. As coisas todas se movimentam de uma maneira muito intensa, muito rápida. Eu vou colocar o meu notebook para carregar. Já está tendo uma movimentação muito rápida acerca das propagandas eleitorais e tudo mais. E no contexto espiritual, isso também já está se movendo. E nós sabemos que, como cristãos, a nossa maior guerra é nessa área. Então, eu convido você, se porventura você não começou ainda a orar sobre toda essa movimentação das propagandas, né? Gente, o tanto de engano que tem, o tanto de mentira que tem, o tanto de pessoas que colocam boas propostas, mas que na verdade não têm o intuito de cumpri-las. Nós sabemos quanta mentira há por trás disso. Então, eu convido você a orar por isso, né? Você que está na intercessão da sua igreja, ou você que, né, simples assim, dona de casa, você que, enfim, sabe? Eu convido você, cristão, se você ainda não está fazendo isso, a fazer. Ore, 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 pedindo ao Senhor para que de fato não haja engano, não haja mentira, não haja. Para que as pessoas não sejam enganadas, porque o intuito muitas das vezes é oferecer aquilo que as pessoas mais querem, mas na verdade não é o que as pessoas precisam para poder avançar. E nós sabemos que existem sistemas que têm esse objetivo, né, de entregar algo que a pessoa, que não vai ser bom para a pessoa, não era aquilo que ela precisava, mas só para poder ali ludibriar ela por um momento, para ganhar um voto, ou algo assim do tipo, as pessoas fazem. Então, sério, eu convido você a orar por isso. Pedir ao Senhor para que verdadeiramente intervenha, né, para que os olhos sejam abertos e as pessoas possam avançar, né, as pessoas possam ali sair desse lugar de cegueira, né, de serem satisfeitas com tão pouco, né? Infelizmente, nós sabemos que existe muito disso. Quem muitas vezes quer chegar no topo, quer estar ali num lugar de relevância, faz de tudo para poder chegar lá. Então, quem puder, quem aqui nesse caminho aqui, ele puder interferir, ele puder manipular, ele puder ludibriar, ele vai fazer para chegar lá em cima. E nós sabemos que liderança não é sobre isso, né? Liderança
É saber levar pessoas a um lugar onde vai ser bom pra elas de qualquer forma, né? Não é, não é tentar subir em cima do outro, né? Matar o outro para poder chegar lá em cima. Esse não é o intuito de uma liderança sadia, né? Então, eu convido você, você que é voz, você que tem uma pérola que pode compartilhar com alguém. Compartilhe. Influencie, influencie pro bem, né? Mas eu vou ficar falando sobre isso, vou ficar falando sobre política aí. Você é uma voz, você carrega uma porção. Você tem uma identidade, você tem a sua essência, então você tem que compartilhar aquilo que você acredita. Não aquilo que as outras pessoas querem que você acredite. Você tem que compartilhar aquilo que você acredita mesmo. Você tem que falar com elas aquilo que você acredita. Então não deixe de ser uma voz, não deixe de falar. Principalmente, não deixe de pesquisar sobre os seus candidatos, que é algo que eu também vou fazer. Então, não deixe de pesquisar sobre os seus candidatos, não deixe de se inteirar sobre o que está acontecendo, quais são as movimentações ali no contexto eleitoral nesse tempo. E não deixe de orar pelo Brasil, não deixe de orar pela política no Brasil. Não deixe de orar, não deixe de orar. Eu li recente num livro da Neuza Tioca, é um livro que chama Deuses da Umbanda. Eu vou até... não sei se todo mundo aqui conhece, mas enfim. E nesse livro, Deuses da Umbanda, a Neuza Tioca, ela falou que a igreja sempre estará em uma posição de guerra. Se existe desânimo, a igreja vem trazendo a alegria no Senhor e a fé, né, o acreditar em Cristo. Então, assim, tudo aquilo que o mundo prega, que é contrário ao que a igreja acredita, a igreja vem estabelecendo, vem indo contra e estabelecendo aquilo que de fato ela acredita e aquilo que vai ser bom para o mundo. Porque Cristo é a resposta para todas as coisas, Ele é a luz do mundo, Ele é a vida, Ele é a ressurreição, é Ele que tem resposta para todas as coisas, é Ele quem satisfaz a alma sedenta, é Ele que restaura todas as coisas, Ele é a resposta para absolutamente tudo. E é dele que o mundo precisa. Então, se você carrega essa luz, se você carrega essa vida de Deus em você, se você carrega o Espírito Santo em você, se você tem essa pérola preciosa, não deixe de anunciar, não deixe de falar, não deixe de compartilhar. A guerra não é só no contexto de raiva, de ira, não. A guerra é um contexto de intencionalidade. É sobre ir contra aquilo que a gente contra aquilo que a gente não acredita, contra aquilo que a gente não acha que é correto. Então, eu convido você a fazer isso, a se posicionar, tá bom? Seja uma voz nesse tempo, se posicione nesse tempo e influencie as pessoas ao seu redor, tá bom? Então, foi isso. Esse foi o primeiro vídeo dessa série ao longo desses dias. E é isso. Tchau, tchau. Até a próxima.